Olá, meu nome é Ronildo, tenho 75 anos e moro no estado do Piauí, aqui no Nordeste. Nos tempos antigos, ainda quando eu era jovem nesse sertão árido, e a vida todo dia era um desafio entre o sol forte que queimava a terra seca e a noite escura que trazia com ela os seus mistérios e as coisas estranhas que não são desse mundo, mas que acompanham a gente que vive nessa região. Eu trabalhava na fazenda do seu Zé Mulato, que era um homem idoso, mas muito sábio, que tinha recebido de Deus o dom de contar histórias. Aquele cabra sabia contar histórias como poucos, principalmente essas de assombração, que fazem qualquer um duvidar da própria coragem. Eu trabalhava com ele já tinha algum tempo. Como ele já era bem velho e os filhos moravam longe, ele deixava quase tudo comigo. Eu que tocava a fazenda. Eu tinha que organizar tudo, dar ordem aos peões e ver se estava indo tudo certo, cuidar da fazenda em termos gerais. Bom, em tudo corria bem, porque, deixando a modéstia de lado, eu era muito bom no que fazia, e o seu Zé ficava com tempo para cuidar dos outros negócios que ele tinha. Sabe, a fazenda ficava meio isolada, um pouco longe da cidade. Era um lugar bem bonito durante o dia. Mas, Robert, quando a noite caía, a escuridão trazia coisas estranhas. Tinha gente que dizia ver assombração, visagem e até tinha história de gente virando bicho. Mas eu confesso, eu não acreditava muito nessas coisas. O seu Zé sabia disso e gostava de ficar me contando das experiências dele com o sobrenatural. Ele era um homem muito vivido e me contava de tudo, mas o que mais me chamava a atenção era um bicho que se dizia se chamar Cabeça de Cuia. Dizia o seu Zé que esse bicho era um cabra ruim que maltratava a mãe e que foi amaldiçoado por ela a viver no rio para todo sempre, como se fosse um tipo de peixe. Ele contava que esse bicho era um ser muito magro, que chegava na borda do rio de mansinho, como quem não quer nada, e puxava o homem desprevenido para o fundo d'água. Eu zombava muito do velho quando ele contava que tinha visto esse bicho, que só tinha escapado porque sempre andava com uma garrucha na cintura e deu um tiro bem na cara da criatura. Lógico, eu não acreditava em nada e pensava que ele só queria dar uma lição na gente. Mas o pior é que ele sempre falava com um ar muito sério e sempre me recomendava a não me aventurar em águas de rio durante a noite. Como eu nunca tive sequer interesse em nadar ou pescar de noite, para mim não importava muito, até que aconteceu uma coisa que mudou completamente a minha vida. Naquele dia, eu e meus 2 colegas, se chamavam João e Antônio, que também trabalhavam na fazenda, estávamos voltando da roça após um exaustivo dia de trabalho com a terra e os animais que nós tratamos durante todo o dia. A gente sempre gostava de pescar, só que a gente gostava de fazer isso em sábados à tarde, quando a água estava boa e até dava para ver os peixes. Porém, naquele dia, o Antônio disse que tinha comprado uma cachaça boa, que tinha trazido para ele de Minas Gerais, e meio que para dar uma relaxada da vida, ele convenceu a mim e ao João a irmos com ele pescar no rio aquela noite, já que não teríamos que trabalhar no dia seguinte. A gente nem pensou 2 vezes. Passamos em casa rápido, pegamos as varas e fomos até o rio. O sol já estava se pondo quando a gente chegou. Levamos uma isca, mas nem pensamos muito em pescar. Nós sentamos na margem, com os pés na água, e ficamos tomando cachaça e comendo um tira-gosto, e jogando conversa fora mesmo. A noite foi subindo. Assim,
como a cachaça, e até conseguimos pegar uns peixinhos. A gente já estava lá há algum tempo, quando começamos a sentir um cheiro muito ruim subir no ar. Era como que um cheiro de podre, de carniça. Pensamos que pudesse ser um animal morto, sei lá, mas a gente estava lá há tanto tempo e não tinha sentido nada. Então o cheiro de animal podre aparecer do nada, a gente não estava entendendo mais coisa com coisa. Eu mesmo tentei ignorar, mas o fedor estava tão forte que me levantei, coloquei a vara no chão e fui dar uma olhada, enquanto os dois continuaram sentados. Dei uma olhada em volta, mas não achei nada. Foi quando comecei a ouvir alguma coisa na água, como se algo estivesse se mexendo. Eu falei para os dois ficarem de olhos abertos, mas eles estavam tão bobos com a cachaça que nem deram ouvidos. Disseram que deveria ser só peixe mesmo. Mas, para nossa surpresa, ouvimos de novo, só que bem mais alto, como se alguém estivesse batendo perna na água. Chegou até levantar um pouco d'água, que começou a se agitar muito. O José, que era mais esperto e não estava tão tonto da bebida, já foi se levantando e tirando as coisas de perto. Porém, Antônio estava bem pior que a gente e não teve tanta sorte, e nem foi tão rápido. Quando ele estava se arrumando para levantar, do nada, ele levou um tombo e caiu de cara na terra na margem do rio. A gente pensou que ele tivesse só escorregado, já que estava meio tonto, mas ele não se levantou. Ele virou-se debatendo e chamou por nossa ajuda. Foi aí que a gente viu. Tinha alguma coisa tentando puxar ele, com a mão bem no tornozelo. José e eu fomos correndo para onde Antônio estava e já fomos segurando ele e puxando para trás, com toda a força que a gente tinha. Mas nada. O que estava puxando ele para dentro do rio era bem mais forte do que a gente. Antônio, coitado, estava desesperado. Puxava e batia as pernas tentando se soltar, mas aquilo que o estava puxando não o largava de jeito nenhum. Mas eu, que sempre andava com uma faca na cintura quando ia pescar, mais para tirar escama de peixe do que para qualquer outra coisa, consegui ver um pouco a mão que estava segurando o pé dele. Era um troço muito esquisito, meio viscoso e até luminoso. Era toda enrugada e fedia demais. Eu nem pensei duas vezes quando vi aquele troço. Puxei a faca da cintura e dei uma cravada na pata daquela coisa, ou mão, ou sei lá o que era aquilo. Nessa hora, a mão soltou Antônio e a gente puxou ele de volta para a terra e já fomos nos virando para ir embora, mal pegando as varas e deixando os peixes e a cachaça para lá mesmo. Quando a gente estava se preparando para sair correndo, eu olhei para trás e vi o que diabos era aquilo que tinha agarrado Antônio. Aquele bicho levantou a cabeça para fora d'água e eu vi. Era como um homenzinho muito velho, cheio de rugas, com a pele cinza e mazerenta, meio machucada, e tinha um cabelo longo, meio encebado e oleoso. E o rosto era muito velho também, com 2 olhinhos amarelos bem pequenos e uma boca grande cheia de dentes pontudos. Quando vi aquilo, eu levei um baita de um susto e senti muito nojo. Era um troço realmente repugnante. Saímos afora sem olhar para trás, correndo do jeito que podíamos, e cada um foi para sua casa tremendo de medo. Voltamos para a fazenda no dia seguinte e contamos ao seu Zé Matuto o nosso relato. Ele ficou nos olhando em silêncio, então deu uma risada e disse que os errados eram a gente, porque ele tinha cansado de nos avisar para ficar longe do rio à noite, e pagamos o preço por não levar ele a sério. Mas disse também que nós éramos sortudos por ter conseguido escapar
e que tomara que tivéssemos aprendido uma boa lição. Desde então, aprendi a escutar mais atentamente os sons da noite e a observar, com olhos treinados, as sombras que se movem no horizonte e a respeitar as histórias contadas pelos mais velhos, pois no sertão, muitas vezes, as lendas têm mais verdade do que imaginamos. Uma boa noite a todos.